Milionário ajuda mulher em trabalho de parto no restaurante, mas seu passado muda tudo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A chuva castigava impiedosamente as ruas do centro de São Paulo naquela tarde de quinta-feira. O restaurante Girassol, estabelecimento tradicional frequentado pela elite empresarial da região, mantinha seu ambiente acolhedor e sofisticado, enquanto os executivos buscavam refúgio do temporal para seus almoços de negócios. O aroma de risoto e temperos finos preenchia o ar, misturando-se ao burburinho das conversas e ao tilintar dos talheres contra a porcelana. Ricardo Mendes ocupava sua mesa habitual junto à janela, observando distraidamente as gotas que escorriam pelo vidro. Aos 45 anos, sua figura imponente no terno italiano sob medida contrastava com o olhar perdido e melancólico. Poucos sabiam que aquele homem, considerado um dos maiores empresários do mercado imobiliário brasileiro, carregava um segredo que o consumia há 15 anos. O garçom se aproximou discretamente, servindo mais vinho em sua taça. Ricardo nem percebeu. Seus pensamentos vagavam para um passado que tentava desesperadamente enterrar. As memórias daquela noite no centro cirúrgico ainda o assombravam. Os monitores apitando, a equipe em pânico, e ele, um jovem obstetra promissor, vendo seus sonhos desmoronarem junto com a vida que não conseguiu salvar. O sino da porta do restaurante tilintou, anunciando a chegada de mais um cliente. Uma jovem mulher entrou cambaleante, completamente encharcada. Seu vestido simples grudado ao corpo revelava uma gravidez em estado avançado. Os cabelos negros pingavam sobre o carpete vermelho, enquanto seus olhos assustados percorriam o ambiente em busca de um lugar para se esconder. Maíra, como descobririam depois, havia fugido naquela manhã do abrigo Santa Clara. O lugar que deveria ser seu refúgio transformou-se em pesadelo. Grávida e sozinha, sem família ou amigos, ela não teve escolha senão escapar quando percebeu que sua vida e a do bebê corriam perigo devido à negligência e aos maus tratos. O maitre hesitou ao vê-la, claramente desconfortável com sua presença naquele ambiente refinado. Antes que pudesse abordá-la, Maíra encontrou uma mesa discreta no canto mais afastado do salão. Sentou-se com dificuldade, tentando se fazer invisível sob a toalha de linho branco. Ricardo continuava absorto em suas reflexões, remoendo a decisão que tomara após aquela noite fatídica. Abandonar a medicina não fora apenas uma escolha profissional, representou a fuga de sua verdadeira vocação. Assumir os negócios da família no ramo imobiliário proporcionou-lhe fortuna e prestígio, mas não preencheu o vazio que carregava. Restaurante Girassol não era uma escolha aleatória para seus almoços solitários. Ali, anos atrás, costumava encontrar Beatriz Santos, a paciente que perdera. Suas conversas sobre o futuro bebê, os planos, os sonhos, tudo terminara de forma abrupta naquela mesa junto à janela que ele ocupava religiosamente como uma forma de penitência. A chuva intensificou-se lá fora e os trovões começaram a sacudir as vidraças. Maíra se encolheu ainda mais em seu canto, sentindo as primeiras contrações. Tentou respirar fundo, controlando o pânico que começava a dominá-la. Não podia chamar atenção, não podia deixar que a encontrassem. O relógio marcava 14h37 quando um grito agudo cortou a atmosfera refinada do restaurante. Todos os olhares se voltaram para o canto escuro onde Maíra estava. Ela havia escorregado da cadeira, caindo sobre o piso frio, com as mãos agarradas à barriga. A bolsa havia estourado e o trabalho de parto começava ali mesmo, no meio do restaurante. O caos se instalou rapidamente. Garçons corriam desorientados, clientes se levantavam assustados, alguns pegavam seus celulares para filmar a cena. O gerente, em pânico, gritava por ajuda, perguntando se havia algum médico no local. Ricardo permaneceu paralisado em sua cadeira, sentindo o sangue gelar nas veias. O destino, irônico e implacável, apresentava-lhe uma escolha que poderia redefinir sua existência. O tempo parecia ter congelado
enquanto Ricardo lutava contra seus próprios demônios. Os gritos de Maíra ecoavam pelo restaurante, misturando-se ao burburinho crescente dos clientes. Uma senhora idosa tentava acalmar a jovem, enquanto o gerente gritava desesperadamente por socorro ao telefone. Foi então que algo dentro de Ricardo despertou. Anos de treinamento e instinto médico emergiram através das camadas de medo e culpa. Levantou-se abruptamente, sua cadeira rangendo contra o piso. Com passos firmes, atravessou o salão em direção à mulher. Sua voz, antes um sussurro interno, de dúvida, soou clara e autoritária. "Sou médico, por favor, abram espaço." O anúncio provocou uma onda de alívio coletivo. Os clientes se afastaram, formando um círculo respeitoso ao redor da cena. Entre eles, uma mulher de blazer vermelho observava atentamente, seu olhar analítico registrando cada detalhe. Sofia Alves, jornalista investigativa do portal Verdade, estava ali para uma matéria sobre corrupção no setor imobiliário. O destino lhe apresentava uma história completamente diferente. Ricardo se ajoelhou ao lado de Maíra, tentando controlar o tremor em suas mãos. 15 anos se passaram desde a última vez que fizeram parto. As lembranças daquela noite trágica ameaçavam paralisar seus movimentos, mas o estado crítico da paciente exigia ação imediata. "Qual seu nome?" perguntou enquanto avaliava rapidamente a situação. "Mas, Maíra", respondeu ela entre contrações. "Maíra, sou o Dr. Ricardo. Vou ajudá-la, ok? Preciso que confie em mim." A jovem assentiu, agarrando-se à mão dele com força surpreendente. Ricardo começou a dar ordens precisas. Pediu toalhas limpas, água quente, álcool gel do banheiro. Improvisou uma maca com mesas juntas, cobertas por toalhas de linho do restaurante. O gerente, recuperando a compostura, coordenava a equipe para atender cada solicitação. Sofia continuava observando, seu interesse profissional aguçado pela maneira como aquele homem de terno italiano conduzia a situação. Havia algo familiar em seu nome, em seus gestos. Sua intuição jornalística dizia que havia mais naquela história do que um simples ato de heroísmo. O trabalho de parto progredia rapidamente, talvez rápido demais. Ricardo percebeu que algo não estava certo quando notou a coloração azulada nos lábios do bebê que começava a aparecer. O cordão umbilical estava enrolado no pescoço da criança. Um momento de hesitação atravessou seu rosto, e por um instante, as lembranças de Beatriz ameaçaram dominá-lo. "Doutor?" A voz assustada de Maíra o trouxe de volta à realidade. "Está tudo bem", mentiu, mantendo a voz firme. "Mas preciso que faça exatamente o que eu disser." Com movimentos precisos, Ricardo começou a manobra para desenrolar o cordão. Cada segundo parecia uma eternidade. O suor escorria por sua testa, manchando o terno italiano. As pessoas ao redor prendiam a respiração. Algumas filmando com seus celulares, outras rezando em silêncio. Sofia havia sacado seu gravador, registrando cada momento. Sua atenção foi capturada por algo que Ricardo murmurou durante o procedimento. "Não desta vez, Beatriz." O nome provocou um estremecimento em seu corpo. Beatriz, sua irmã mais velha, que perdera durante um parto mal sucedido anos atrás. Finalmente, com um movimento hábil, Ricardo liberou o cordão. O choro forte e saudável do bebê quebrou a tensão do ambiente. Aplausos espontâneos explodiram pelo restaurante. Maíra chorava de alívio e gratidão, enquanto Ricardo envolvia o recém-nascido em toalhas limpas. "É uma menina", anunciou, sua voz embargada pela emoção. "Uma menina forte e saudável." As sirenes da ambulância finalmente chegaram, quebrando o momento mágico. Os paramédicos assumiram os cuidados com mãe e filha, enquanto Ricardo se afastava discretamente. Suas mãos ainda tremiam, mas algo havia mudado. A sensação de impotência que o perseguira por 15 anos começava a se dissipar. Sofia permaneceu no restaurante muito depois que a ambulância partiu. Sentada na mesma mesa que Ricardo ocupara, seus dedos tamborilavam inquietos sobre o notebook enquanto pesquisava freneticamente. O nome dele, associado à medicina e a Beatriz, despertara memórias dolorosas que ela tentara enterrar por anos. A tela do computador
iluminava seu rosto concentrado enquanto vasculhava arquivos antigos de jornais. A busca começou a revelar resultados intrigantes. Ricardo Mendes, um dos obstetras mais promissores de São Paulo, havia desaparecido do cenário médico 15 anos atrás, exatamente após um incidente no Hospital São Lucas. Não pode ser. Coincidência, murmurou para si mesma, anotando cada detalhe em seu caderno. As datas coincidiam perfeitamente com a época em que Beatriz, sua irmã, havia partido durante um parto complicado. Sofia sempre suspeitara que havia mais naquela história do que lhe contaram, mas suas tentativas de investigação esbarraram em portas fechadas e silêncios convenientes. Enquanto isso, no Hospital Central, Ricardo permanecia sentado na sala, de espera, ainda usando o terno manchado. Não conseguira ir embora sem ter certeza de que Maíra e o bebê estavam bem. As enfermeiras lançavam olhares curiosos em sua direção, cochichando sobre o médico milionário que realizara um parto, em pleno restaurante. Seus pensamentos foram interrompidos por uma voz familiar. Então é verdade. Você voltou. Dr. Alberto Torres, seu antigo mentor, estava parado à sua frente. O tempo havia pintado seus cabelos de branco, mas os olhos mantinham o mesmo brilho perspicaz de anos atrás. Ricardo sentiu o peso de 15 anos de ausência naquele encontro inesperado. Não voltei, Alberto. Foi apenas uma emergência. Uma emergência que te trouxe de volta à sua verdadeira essência. O médico mais velho sentou-se ao seu lado. Soube o que aconteceu no restaurante. Os paramédicos disseram que foi um procedimento impecável. Ricardo desviou o olhar, incapaz de aceitar o elogio. Foi sorte. Poderia ter dado errado. Como daquela vez, ainda se culpa pelo que aconteceu com Beatriz Santos. Alberto perguntou suavemente. Ricardo, você era o melhor residente que já tive. O que aconteceu naquela noite não foi sua culpa. Eu deveria ter percebido os sinais antes. Deveria ter agido mais rápido. E hoje, por que não fugiu quando viu aquela jovem precisando de ajuda? A pergunta atingiu Ricardo como um soco. De fato, por que não havia simplesmente ignorado a situação? Tinha tudo para fazer isso: dinheiro, influência, uma vida completamente diferente. Mas algo dentro dele, algo que julgava morto há muito tempo, havia despertado no momento em que ouviu o grito de Maíra. No outro lado da cidade, Sofia chegava ao prédio do Portal Verdade. Sua mesa estava abarrotada de arquivos antigos e recortes de jornal. Na parede, um quadro com sua primeira grande reportagem premiada. Uma investigação sobre negligência médica em hospitais públicos. Sofia, pensei que estava investigando o esquema das incorporadoras, comentou Pedro, seu editor, aproximando-se com uma xícara de café. Estava, mas encontrei algo maior, ela respondeu sem tirar os olhos da tela. Lembra da história da minha irmã? Acho que finalmente descobri quem era o médico responsável pelo plantão naquela noite. Pedro franziu o senho preocupado. Sofia, já faz 15 anos. Tem certeza que quer reabrir essa ferida? Não é sobre reabrir feridas, Pedro. É sobre encontrar a verdade. Ela abriu uma nova página no navegador, mostrando fotos antigas de Ricardo em seus tempos de médico ao lado de manchetes sobre sua atual fortuna no mercado imobiliário. Este homem abandonou a medicina após um incidente e se transformou em um dos maiores empresários do país. Mas hoje, ele ressurgiu do nada para salvar uma mãe e um bebê em pleno restaurante. Por que alguém faria isso depois de tanto tempo? Qual é o ângulo da sua matéria? Sofia hesitou por um momento. Ainda não sei. Mas tem algo nessa história, algo que precisa ser contado. De volta ao hospital, Ricardo finalmente recebia notícias de Maíra e do bebê. Ambas estavam bem, mas os médicos haviam descoberto que a jovem fugira de um abrigo. Assistentes sociais já estavam a caminho para avaliar a situação. Dr. Mendes, uma enfermeira o chamou. A paciente está perguntando por você. Quer agradecê-lo pessoalmente. Ricardo sentiu o coração acelerar. Entrar naquele quarto significava mais do que um simples agradecimento. Era enfrentar todos os fantasmas que o perseguiam há 15 anos.
Dr. Alberto, que permanecera ao seu lado, colocou uma mão em seu ombro. Às vezes, Ricardo, o destino nos dá uma segunda chance não para apagar o passado, mas para aprender com ele. O quarto hospitalar estava silencioso, exceto pelo suave bip do monitor cardíaco. Maíra, ainda pálida, mas com um sorriso sereno, segurava a pequena bebê em seus braços. Quando Ricardo entrou, seus olhos se encheram de lágrimas de gratidão. Doutor, eu nem sei como agradecer, ela começou, mas sua voz falhou com a emoção. Ricardo aproximou-se hesitante, observando a cena com um misto de alegria e apreensão. A recém-nascida dormia tranquilamente, seus pequenos dedos agarrados à manta do hospital. A imagem era tão similar àquela noite de 15 anos atrás, mas o desfecho, graças aos céus, fora completamente diferente. Não precisa agradecer, ele respondeu suavemente. Como vocês estão? Bem, graças ao Senhor. Maíra ajeitou-se na cama. Os médicos disseram que se não fosse sua rapidez, se tivesse demorado mais alguns minutos... Ela não completou a frase, mas o significado pairou pesadamente no ar. Ricardo engoliu em seco, lutando contra as memórias que ameaçavam dominá-lo. O importante é que está tudo bem agora. Eu queria que o senhor soubesse. Escolhi o nome dela. Maíra sorriu, olhando para a filha. Vou chamá-la de Marina. Marina Mendes. A surpresa fez Ricardo dar um passo para trás. Mendes? Sim. Quero que ela carregue o nome do homem que nos salvou. Se o senhor permitir, claro. Antes que Ricardo pudesse responder, uma movimentação na porta chamou sua atenção. 2 assistentes sociais entraram no quarto, acompanhadas por uma mulher que ele reconheceu imediatamente, Sofia Alves. Senhor Mendes, Sofia se adiantou, seu tom profissional mal disfarçando a tensão em sua voz. Poderia me conceder alguns minutos? Ricardo lançou um último olhar para Maíra e a bebê antes de seguir Sofia até o corredor. Seu coração martelava no peito. Havia algo no olhar da jornalista que o deixava inquieto. 15 anos atrás, Sofia começou sem rodeios. O senhor era o médico plantonista no Hospital São Lucas, quando uma paciente chamada Beatriz Santos entrou em trabalho de parto. O sangue gelou nas veias de Ricardo. Ali estava finalmente seu passado vindo cobrar sua dívida. Como sabe disso? Beatriz era minha irmã, Sofia revelou, sua voz tremendo ligeiramente. Durante todos esses anos tentei entender o que aconteceu naquela noite. Porque o médico mais promissor do hospital simplesmente desapareceu depois do ocorrido. Porque ninguém nunca me deu respostas claras. Ricardo apoiou-se na parede, sentindo o peso de 15 anos de culpa ameaçando esmagá-lo. Eu fiz tudo o que podia. Não estou aqui para acusá-lo, Sofia o interrompeu. Não mais. Ver o que fez hoje, como salvou aquela jovem e seu bebê. Isso mudou algo em mim. No quarto ao lado, as assistentes sociais conversavam com Maíra. A jovem, entre lágrimas, relatava os abusos sofridos no abrigo Santa Clara. Sofia, que ouvia a conversa, fez anotações rápidas em seu caderno. Senhor Mendes, ela continuou, estou investigando uma série de denúncias contra abrigos da cidade. O caso de Maíra não é isolado. Mas preciso entender. Preciso saber a verdade sobre o que aconteceu com minha irmã para poder seguir em frente. Ricardo fechou os olhos, respirando fundo. Quando os abriu novamente, havia uma determinação nova em seu olhar. Venha comigo, ele disse. Vou te mostrar algo. Juntos caminharam até a ala administrativa do hospital. Ricardo pediu acesso aos arquivos antigos, utilizando sua antiga credencial que, surpreendentemente, ainda funcionava. Em uma sala empoeirada, localizou a pasta que procurava. Aqui está todo o prontuário de Beatriz. Ele entregou o arquivo a Sofia, incluindo meus relatórios detalhados sobre o que aconteceu. Nunca houve negligência, Sofia. Sua irmã tinha uma condição cardíaca não diagnosticada que se agravou durante o parto. Fizemos tudo o que era possível, mas... Sofia folheava os documentos com mãos trêmulas, anos de dúvidas finalmente encontrando respostas. Por que nunca nos contou isso? Por que fugiu? Por que me culpei?
Achei que deveria ter percebido os sinais antes, que deveria ter pedido mais exames. A culpa me consumiu tanto que não conseguia mais exercer a medicina. Então, fugi. Me enterrei nos negócios da família, tentando esquecer quem eu era. Até... Hoje, Sofia completou suavemente. Até Maíra. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo som de passos apressados no corredor. Uma enfermeira surgiu, ofegante. Dr. Mendes, a bebê, precisa do senhor. Ricardo e Sofia correram pelo corredor do hospital, o eco de seus passos misturando-se ao som dos monitores e vozes agitadas. Ao chegarem ao quarto, encontraram a pequena Marina com dificuldades respiratórias, enquanto Maíra observava em pânico, sendo contida por enfermeiras. O instinto médico de Ricardo assumiu o controle imediatamente. Suas mãos, antes hesitantes, com as memórias do passado, agora se moviam com precisão e segurança. Examinou rapidamente a recém-nascida, identificando sinais de desconforto respiratório. Preciso de um aspirador e oxigênio, ordenou, sua voz firme ecoando pelo quarto. A equipe de enfermagem reagiu prontamente, trazendo os equipamentos solicitados. Sofia observava a cena, seu instinto jornalístico momentaneamente esquecido diante da urgência do momento. Via em Ricardo não mais o homem que suspeitara por anos, mas um profissional dedicado lutando para salvar uma vida, exatamente como fizera com sua irmã Beatriz, ela agora compreendia. É uma pequena quantidade de líquido amniótico nos pulmões. Ricardo explicou enquanto trabalhava, tanto para acalmar Maíra quanto para orientar a equipe. Acontece às vezes em partos rápidos como o dela. Vamos resolver isso. Com movimentos precisos e delicados, realizou a aspiração, monitorando constantemente os sinais vitais da bebê. Aos poucos, a respiração de Marina foi se normalizando, seu choro forte enchendo o quarto, um som que, para todos os presentes, representava a mais doce música. Ela vai ficar bem, anunciou finalmente, permitindo-se um sorriso de alívio. Mas vamos mantê-la em observação por 24 horas, só por precaução. Maíra chorava silenciosamente, suas mãos apertadas em prece. As assistentes sociais que haviam permanecido no quarto durante toda a emergência trocaram olhares significativos. Doutor, Mendes, uma delas se aproximou. Precisamos discutir a situação da senhorita Maíra. Ela nos relatou condições muito preocupantes no abrigo Santa Clara, mas agora não tem para onde ir. Ricardo olhou para Sofia, que já estava fazendo anotações em seu caderno. A jornalista ergueu os olhos, uma ideia se formando em sua mente. Talvez possamos ajudar com isso, ela disse, aproximando-se. Tenho contatos que podem oferecer proteção temporária enquanto investigamos as denúncias contra o abrigo. Não, Ricardo interrompeu, surpreendendo a todos. Ela pode ficar em minha casa. Tenho um apartamento de hóspedes no mesmo prédio onde moro, completamente mobiliado e nunca usado. Estará segura lá. A oferta pegou todos de surpresa, especialmente Sofia. Era como se o homem à sua frente estivesse se transformando diante de seus olhos. Ou talvez, pensou ela, estivesse apenas retornando a quem sempre fora. Sr. Mendes, uma das assistentes sociais começou hesitante. Sua oferta é muito generosa, mas existem procedimentos que podem ser seguidos enquanto ela está instalada em um lugar seguro. Ele completou, seu tom não deixando espaço para argumentações. Sou um cidadão respeitável, com recursos para garantir o bem-estar dela e da criança. E mais importante, sou médico, mesmo que não tenha exercido nos últimos anos. Posso monitorar a saúde de ambas. Sofia observava a interação com interesse crescente. A história estava tomando um rumo que ela não esperava. Sua investigação inicial sobre o passado de Ricardo estava se transformando em algo muito maior. Uma história de redenção, segundas chances e, acima de tudo, humanidade. Se me permitem, ela interviu, posso ajudar com a documentação necessária. Tenho experiência em casos similares e contatos no Ministério Público que podem agilizar o processo. Maíra, que até então apenas ouvia, encontrou sua voz. Por favor, deixem-me aceitar a oferta do Dr. Mendes.
Ele salvou minha vida e a da minha filha. Confio nele. As palavras simples e sinceras da jovem mãe pareceram selar a decisão. As assistentes sociais, após algumas consultas por telefone e verificação dos documentos de Ricardo, concordaram em iniciar os procedimentos para a guarda temporária. Enquanto os detalhes eram acertados, Dr. Alberto Torres observava tudo. Da porta do quarto, um sorriso satisfeito em seu rosto experiente. Aproximou-se de Ricardo, que ainda monitorava os sinais vitais de Marina. "Sabe, meu amigo", disse baixinho, "às vezes o destino nos força a enfrentar nossos medos, não para nos punir, mas para nos mostrar que o medo era menor do que pensávamos." Ricardo assentiu silenciosamente, seus olhos fixos na pequena Marina, que agora dormia pacificamente. No outro lado do quarto, Sofia fazia ligações, organizando a logística da transferência e, ao mesmo tempo, começando a estruturar em sua mente a história que precisava contar. O luxuoso edifício no Jardim Europa, onde Ricardo morava, nunca pareceu tão vivo quanto naquela noite. O apartamento de hóspedes, um espaço de 150 metros quadrados que sempre permanecera vazio, transformava-se rapidamente em um lar acolhedor para Maíra e Marina. Sofia havia acionado sua rede de contatos, conseguindo doações de roupas, fraldas e todo o necessário para um bebê recém-nascido. A mobilização fora surpreendente. Colegas jornalistas, enfermeiras do hospital e até mesmo as assistentes sociais contribuíram, criando um verdadeiro enxoval de emergência. "Nunca imaginei que estaria fazendo isso", Ricardo comentou enquanto ajudava a organizar o quarto do bebê. Suas mãos, acostumadas a assinar contratos milionários, agora montavam um berço com surpreendente habilidade. Sofia, que coordenava a organização do espaço, parou por um momento para observá-lo. "As pessoas podem nos surpreender, não? Já inclusive nós mesmos." O comentário carregava um peso especial. Nas últimas 48 horas, ambos haviam sido forçados a reavaliar anos de convicções e ressentimentos. A jornalista que buscava vingança e o médico fugindo de seu passado descobriam juntos um novo propósito. "Preciso te mostrar algo", Ricardo disse, terminando de ajustar o último parafuso do berço. "Venha comigo." Conduziu Sofia até seu escritório no apartamento principal. A sala, com suas paredes revestidas de madeira escura e vista panorâmica da cidade, refletia o sucesso do empresário que ele se tornara. Mas foi a uma pequena gaveta trancada que ele se dirigiu. "Durante todos esses anos", explicou enquanto procurava a chave, "mantive um diário. Comecei a escrever na noite em que perdi Beatriz, sua irmã. Era minha forma de lidar com a culpa, de tentar entender o que aconteceu." Sofia sentiu seu coração acelerar quando Ricardo lhe entregou o caderno de capa preta, gasto pelo tempo. "Por que está me mostrando isso? Porque você merece saber toda a verdade. Não apenas os fatos médicos que estavam no prontuário, mas o que aconteceu comigo depois. Como aquela noite mudou minha vida e como talvez tenha me preparado para hoje." Enquanto Sofia começava a ler, no apartamento ao lado, Maíra embalava Marina, cantando suavemente uma canção de ninar. A jovem mal podia acreditar na reviravolta que sua vida havia tomado em menos de 2 dias. Do desespero nas ruas à segurança de um lar, sua história parecia um conto de fadas moderno. O telefone de Sofia vibrou. Era Pedro, seu editor. "Sofia, onde está a matéria sobre as incorporadoras? O deadline era hoje." "Pedro, tenho uma história muito maior", ela respondeu, seus olhos ainda fixos no diário. "É sobre segundas chances, redenção e como o destino às vezes escolhe caminhos surpreendentes para curar antigas feridas." "Do que está falando? Lembra quando me disse que algumas histórias precisam de tempo para serem contadas? Esta é uma delas. Preciso de mais alguns dias." No corredor entre os 2 apartamentos, Dr. Alberto Torres chegava para uma visita. Trazia consigo uma pasta antiga amarelada pelo tempo. "Ricardo", chamou, após ser recebido, "encontrei algo que você precisa ver. São os registros completos do caso de Beatriz, incluindo exames que chegaram depois.
Exames que você nunca viu porque já havia partido. O coração de Ricardo gelou. Que exames? Aqueles que comprovam que você estava certo desde o início. Sua suspeita sobre a condição cardíaca dela. Você havia pedido os exames específicos semanas antes, mas o laboratório atrasou. A condição era congênita, Ricardo. Não havia nada que qualquer médico pudesse fazer. Sofia, que acompanhava a conversa enquanto lia o diário, sentiu lágrimas silenciosas correrem por seu rosto. Anos de raiva mal direcionada, de busca por culpados, desmoronavam diante de uma verdade que, paradoxalmente, trazia mais paz do que vingança. "O que faremos agora?" perguntou sua voz embargada. Ricardo olhou pela janela, observando a cidade que se estendia sob o céu noturno. No apartamento ao lado, ouvia-se o choro suave de Marina, logo acalentado pela voz doce de Maíra. "Agora", ele respondeu, "começamos a curar não apenas os outros, mas a nós mesmos também." Uma semana se passou desde que Maíra e Marina se instalaram no apartamento de hóspedes. A rotina no luxuoso edifício havia se transformado completamente. Os seguranças do prédio já se acostumaram com as visitas frequentes de Sofia, que dividia seu tempo entre a investigação do abrigo Santa Clara e a escrita de sua nova reportagem. Naquela manhã de domingo, Ricardo tomava café na varanda quando ouviu batidas suaves em sua porta. Era Maíra com Marina nos braços. "Dr. Mendes", ela começou hesitante, "posso conversar com o senhor?" Ricardo indicou a cadeira ao seu lado, notando a expressão preocupada no rosto da jovem. "Claro, e por favor me chame de Ricardo." "É sobre o abrigo." Maíra ajeitou Marina no colo, a bebê dormindo serenamente. "A Sofia me contou que eles estão tentando me localizar. Dizem que saí sem autorização, que podem acionar a justiça." A preocupação em sua voz era palpável. Ricardo sentiu uma onda de proteção tomar conta de si. "Não se preocupe. Já temos as assistentes sociais do nosso lado e Sofia está reunindo provas sobre as irregularidades do lugar." Não é só isso," Maíra continuou, sua voz tremendo ligeiramente. "Há outras garotas lá, outras grávidas. O que está acontecendo com elas agora? Não consigo parar de pensar." Neste momento, o elevador do andar se abriu, revelando Sofia acompanhada de uma senhora elegante de cabelos grisalhos. Ricardo levantou-se abruptamente, reconhecendo-a imediatamente. Helena Santos, mãe de Beatriz. "Ricardo." Sofia se adiantou, percebendo seu choque. "Encontrei Dona Helena por acaso. Na missa hoje de manhã. Ela quer falar com você." O tempo pareceu congelar. Maíra, sentindo a tensão no ar, discretamente se levantou para voltar ao seu apartamento, mas Helena a deteve com um gesto suave. "Por favor, fique", pediu a senhora. "O que tenho para dizer diz respeito a todos aqui." Helena sentou-se, seus olhos percorrendo o rosto de cada um dos presentes, antes de se fixarem em Ricardo. 15 anos é muito tempo para carregar uma culpa que não é sua, meu filho." Ricardo sentiu suas pernas fraquejarem. Em todos seus pesadelos sobre aquela noite, nunca imaginara que um dia enfrentaria o olhar da mãe de Beatriz. "Dona Helena, Deixe-me falar." Ela o interrompeu gentilmente. "Sofia me mostrou os exames, me contou sobre sua suspeita inicial, sobre a condição cardíaca de Beatriz. Sabe o que mais ela me mostrou? Seu diário. As páginas e páginas de culpa que você carregou todos esses anos." Helena fez uma pausa, suas mãos tremendo levemente ao tirar algo da bolsa. Uma foto antiga. Nela, Beatriz sorria grávida, sentada exatamente naquele restaurante onde tudo começara. "Minha filha confiava em você, Ricardo. Ela sempre dizia que você era diferente dos outros médicos, que se importava de verdade. E sabe de uma coisa? Ela estava certa." Sofia, que observava a cena, percebeu lágrimas silenciosas correndo pelo rosto de Ricardo. Maíra abraçava Marina mais forte, como se a pequena fosse um talismã contra a dor que pairava no ar. "Vim aqui hoje", Helena continuou, "porque finalmente entendi que não fui a única a perder alguém naquela noite. Você perdeu sua vocação, sua confiança, parte de sua alma. E agora, vendo como salvou esta jovem e seu bebê, como está protegendo-as, sei que minha filha sorriria ao ver o médico.
Que você se tornou novamente. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo suave ressonar de Marina. Ricardo olhava fixamente para a foto em suas mãos, memórias de conversas com Beatriz naquele mesmo restaurante, inundando sua mente. Há algo mais, Helena disse, voltando-se para Sofia. Encontrei alguns diários de Beatriz no sótão. Ela também suspeitava de sua condição. Tinha sintomas que escondia de todos, até de você, Ricardo. Pensava que poderia lidar com tudo sozinha. Sofia sentiu seu coração apertar. Sua irmã, sempre tão independente, tão forte. Agora entendia melhor por que Beatriz às vezes parecia tão distante em seus últimos meses. E quanto ao abrigo? Maíra perguntou suavemente, surpreendendo a todos. Como podemos ajudar as outras garotas que ainda estão lá? Helena sorriu, um brilho determinado em seus olhos. Talvez seja a hora de transformar nossa dor em algo maior. Algo que possa realmente fazer a diferença. A reunião na cobertura de Ricardo se estendeu pela tarde inteira. Sofia havia trazido todo o seu material investigativo sobre o abrigo Santa Clara. Depoimentos anônimos, fotos de instalações precárias, documentos financeiros suspeitos. Helena, com sua experiência como antiga conselheira tutelar, analisava cada evidência com olhos experientes. O problema é maior do que imaginávamos, Sofia explicou, espalhando documentos sobre a mesa de centro. O abrigo recebe verbas públicas, mas não há prestação de contas adequada. As gestantes são tratadas como prisioneiras, sem acesso adequado a cuidados pré-natais. Ricardo, que até então observava em silêncio, levantou-se abruptamente. Tenho uma ideia, disse, dirigindo-se a seu escritório. Voltou minutos depois com plantas arquitetônicas e documentos imobiliários. Este é um terreno que comprei há 2 anos, pretendendo construir um centro empresarial, explicou, estendendo as plantas sobre a mesa. Está localizado a 10 minutos do Hospital Central, em uma área residencial tranquila. Maíra, que embalava Marina adormecida, aproximou-se para ver melhor. É enorme. É perfeito para o que tenho em mente. Ricardo continuou, um novo brilho em seus olhos. Em vez de mais um prédio comercial, podemos transformá-lo em um centro de acolhimento para gestantes em situação de vulnerabilidade. Com atendimento, médico especializado, suporte psicológico, cursos profissionalizantes. Helena pegou as plantas, estudando-as com interesse. Seria uma forma de honrar a memória de Beatriz, disse suavemente. Ela sempre se preocupou com gestantes que não tinham acesso a cuidados adequados. Sofia fazia anotações furiosamente em seu caderno. Posso usar minha reportagem para dar visibilidade ao projeto, mostrar como uma tragédia pessoal pode se transformar em algo que beneficia toda a comunidade. Mas e o abrigo Santa Clara? Maíra perguntou, a preocupação evidente em sua voz. As garotas que ainda estão lá. É aí que eu entro. Dr. Alberto, que havia chegado durante a discussão, manifestou-se. Tenho contatos no Conselho Regional de Medicina e no Ministério Público. Com as evidências que Sofia coletou, podemos pressionar por uma investigação oficial. Ricardo caminhou até a janela, observando o sol se pôr sobre a cidade. 15 anos antes, naquela noite fatídica, havia fugido de sua vocação, enterrando-se em números e negócios. Agora, o universo lhe apresentava uma chance de redenção maior do que jamais imaginara. Vou precisar da ajuda de todos vocês, disse, voltando-se para o grupo. Helena, sua experiência com assistência social será fundamental. Sofia, precisaremos da força da mídia para dar transparência ao processo. Dr. Alberto, seus contatos institucionais serão essenciais. Maíra, que até então se mantivera mais quieta, ergueu a voz. E eu posso ajudar contando minha história, mostrando por que lugares como esse são tão necessários. Marina escolheu aquele momento para acordar, seu choro suave ecoando pelo apartamento. Como se fosse um sinal, todos sorriram. Acho que ela também aprova, Helena comentou carinhosamente. Ricardo pegou seu telefone, fazendo uma ligação rápida. Carlos, preciso que você cancele todos os meus compromissos da próxima semana. Sim, inclusive a reunião com os investidores chineses.
Temos um novo projeto prioritário. Sofia observava a cena com um misto de admiração e esperança. Sua busca por justiça havia se transformado em algo muito maior. Em seu caderno, começou a escrever o título provisório de sua reportagem: Das sombras à luz, como a dor se transforma em esperança. Ricardo, chamou o Dr. Alberto, você sabe que isso significa voltar à medicina, não é? Não poderemos fazer isso sem um diretor médico competente. Um sorriso sereno surgiu no rosto de Ricardo. Sim, sei. E pela primeira vez em 15 anos, não sinto medo dessa ideia. Helena se aproximou dele, segurando suas mãos entre as suas. Beatriz estaria orgulhosa, não apenas pelo projeto, mas por ver você finalmente se perdoando. O grupo continuou planejando até tarde da noite, delineando os primeiros passos do que seria uma verdadeira revolução no atendimento a gestantes vulneráveis. No colo de Maíra, Marina dormia tranquilamente, alheia ao fato de que sua chegada ao mundo havia desencadeado uma transformação muito maior do que qualquer um poderia imaginar. A matéria de Sofia explodiu nas redes sociais na manhã seguinte. O título Das Sombras à Luz, a história por trás do parto no restaurante, ocupava a primeira página do portal Verdade, acompanhado de uma foto de Ricardo em seus tempos de médico, lado a lado com uma imagem atual dele carregando Marina no hospital. O texto era magistral, equilibrando sensibilidade e denúncia. Sofia havia conseguido entrelaçar 3 histórias: a tragédia de Beatriz, o resgate de Maíra e a transformação de Ricardo. As denúncias contra o abrigo Santa Clara ocupavam uma seção especial, respaldadas por depoimentos anônimos e documentos comprometedores. Isso vai causar um tsunami, Pedro, o editor, advertiu quando a matéria entrou no ar. Já estamos recebendo dezenas de ligações. Outros veículos querem entrevistas, políticos estão se manifestando. Sofia observava o movimento na redação com um misto de orgulho e apreensão. E as pessoas do abrigo, alguma reação? Tentaram entrar com uma liminar para impedir a publicação, mas não conseguiram. Nosso departamento jurídico garantiu que tudo está bem documentado. No apartamento de Ricardo, o clima era igualmente tenso. Seu telefone não parava de tocar, com chamadas de sócios, jornalistas e até mesmo antigos colegas do hospital. Maíra e Marina haviam sido transferidas temporariamente para um flat em outro endereço, protegidas por segurança particular. O Conselho Regional de Medicina quer se pronunciar, Dr. Alberto informou, entrando no apartamento com vários jornais, debaixo do braço. Estão divididos. Alguns alegam que você exerceu ilegalmente a medicina no restaurante, outros defendem que era uma situação de emergência. Ricardo folheava os jornais distraidamente, seu rosto cansado refletindo noites mal dormidas. E quanto ao projeto do centro de acolhimento? As reações são surpreendentemente positivas. Já recebi 5 ligações de colegas querendo participar voluntariamente. Helena está em reunião com representantes da Secretaria de Assistência Social. Parece que querem estabelecer uma parceria. O telefone de Ricardo tocou novamente. Era Sofia. Ricardo, precisamos conversar. Surgiram complicações. Meia hora depois, Sofia chegou ao apartamento, acompanhada por Helena. A jornalista parecia nervosa, algo raro em sua postura sempre confiante. Recebi uma ligação anônima, começou colocando um pendrive sobre a mesa. Alguém do abrigo vazou informações sobre um esquema muito maior. Não é só negligência. Há um esquema organizado de apropriação indevida de recursos públicos envolvendo pessoas poderosas. Helena sentou-se pesadamente no sofá. E tem mais. Algumas das garotas que passaram pelo abrigo, suas histórias são terríveis. Manipulação psicológica, documentos forjados. O que fazemos agora? Ricardo perguntou, sua voz traindo a preocupação. Continuamos, Sofia respondeu firmemente. Mas precisamos ser ainda mais cuidadosos. As pessoas envolvidas são influentes, têm conexões políticas. Dr. Alberto, que ouvia tudo em silêncio, manifestou-se. Talvez seja a hora de acelerar nossos planos. Quanto mais rápido estabelecermos o centro de acolhimento,
mais difícil será para eles retaliar. Ricardo caminhou até sua escrivaninha, pegando uma pasta de documentos. Já providenciei a transferência do terreno para uma fundação sem fins lucrativos. O projeto arquitetônico está pronto. Podemos começar as obras em 2 semanas. E quanto a Maíra? Helena perguntou. Ela está segura? Instalei ela e Marina em um lugar protegido, Ricardo garantiu. Mas ela está inquieta. Quer participar mais ativamente do projeto, quer ajudar outras mulheres que passaram pelo que ela passou. Sofia sorriu apesar da tensão. Ela é mais forte do que imaginamos, todas elas são. Um toque na campainha interrompeu a conversa. Era Carlos, o assistente de Ricardo, com uma expressão preocupada no rosto. Dr. Mendes, o conselho da incorporadora, está exigindo uma reunião de emergência. Eles estão ameaçando um voto de desconfiança. Ricardo trocou olhares com os presentes. Seu império empresarial, construído ao longo de 15 anos, estava em risco. Mas, pela primeira vez, isso não parecia tão importante. Marque a reunião, respondeu calmamente. É hora deles entenderem que algumas coisas são mais importantes que dinheiro. Sofia fez algumas anotações em seu caderno. Vou precisar de uma declaração sua, Ricardo. O público precisa entender por que um dos maiores empresários do país está arriscando tudo por essa causa. Não estou arriscando tudo, ele corrigiu suavemente. Estou finalmente recuperando quem eu realmente sou. Helena se aproximou, colocando uma mão em seu ombro. Beatriz costumava dizer que você tinha luz nos olhos quando falava sobre salvar vidas. Essa luz está voltando, Ricardo. O auditório da incorporadora estava lotado. Acionistas, conselheiros e executivos aguardavam, tensos a chegada de Ricardo. O burburinho cessou quando ele entrou, acompanhado não por advogados ou consultores, mas por Sofia, Helena e Dr. Alberto. Senhores, começou, sua voz firme ecoando pelo ambiente. Sei que muitos aqui têm dúvidas sobre minhas recentes decisões. Alguns até questionam minha capacidade de liderança. Slides começaram a ser projetados atrás dele. Não eram gráficos financeiros ou projeções de mercado, mas imagens do projeto do Centro de Acolhimento. O que vocês veem é mais que um projeto social. É uma revolução na forma como tratamos nossas gestantes mais vulneráveis. E sim, estou disposto a investir uma parte considerável de meus recursos pessoais nisso. Um dos conselheiros mais antigos se levantou. Ricardo, ninguém questiona a nobreza da causa, mas você está misturando questões pessoais com negócios. Isso pode afetar o valor das ações, a confiança dos investidores. Pelo contrário, Sofia interveio, distribuindo pastas aos presentes. Estudos mostram que empresas com forte compromisso social têm melhor performance no longo prazo. A mídia já está repercutindo positivamente a iniciativa. Helena se adiantou, sua presença elegante captando a atenção da sala. Como antiga conselheira tutelar e mãe, posso garantir, este projeto não é apenas sobre caridade. É sobre transformar vidas e criar um legado duradouro. O debate se estendeu por horas. Ao final, uma votação foi proposta. 72% dos conselheiros apoiaram a continuidade de Ricardo na presidência, com a condição de que o projeto do centro fosse mantido separado das operações da incorporadora. Saindo da reunião, Ricardo encontrou Maíra esperando no saguão do prédio, com Marina dormindo tranquilamente em seu carrinho. Não deveria estar aqui, ele advertiu, preocupado. Ainda não é seguro. Precisava ver com meus próprios olhos, ela respondeu. Sofia me contou que você arriscaria sua posição por nossa causa. Queria estar presente para agradecer, independente do resultado. Dr. Alberto sorriu, observando a cena. Sabe, Ricardo, em 30 anos de medicina, aprendi que às vezes precisamos de nossos pacientes, tanto quanto eles precisam de nós. No dia seguinte, o canteiro de obras do futuro Centro de Acolhimento Beatriz Santos começou a ganhar vida. Engenheiros, arquitetos e operários trabalhavam em ritmo acelerado. O projeto, desenvolvido com contribuições de especialistas em saúde materno-infantil, previa espaços acolhedores, consultórios modernos
e áreas de convivência. Sofia continuava sua investigação, agora com apoio de uma equipe especial do Ministério Público. Cada nova descoberta sobre o esquema no abrigo Santa Clara reforçava a importância do trabalho que estavam desenvolvendo. Olha só isso. Ela mostrou a Ricardo uma pilha de novos depoimentos. Mais 5 mulheres vieram forward depois da matéria. Suas histórias são muito parecidas com a de Maíra. Ricardo examinava os documentos quando seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Dr. Mendes, uma voz feminina, hesitante. Meu nome é Clara. Era enfermeira no Hospital São Lucas. Estava de plantão naquela noite. A noite da Beatriz. O coração de Ricardo acelerou. Clara havia sido uma das enfermeiras mais dedicadas de sua equipe. Nunca me perdoei por não ter falado antes, ela continuou, a voz embargada. Mas depois de ler a matéria da Sofia, depois de ver o que você está fazendo agora, preciso contar algo importante sobre aquela noite. Helena, que acompanhava a conversa, segurou a mão de Ricardo em apoio silencioso. Dr. Alberto se aproximou, reconhecendo a gravidade do momento. Clara, Ricardo respondeu suavemente. Seja o que for, estou pronto para ouvir. O som do choro de Marina ecoou pelo corredor. Era hora de sua mamadeira. Maíra surgiu na porta do escritório, embalando a pequena. Desculpem interromper, disse baixinho. Ricardo olhou para o grupo reunido ali. Sofia com seus documentos, Helena com seu apoio maternal, Dr. Alberto com sua sabedoria, Maíra com sua força e Marina, o pequeno milagre que havia catalisado toda aquela transformação. Não se preocupe, respondeu, um sorriso sereno em seu rosto. Estamos todos exatamente onde deveríamos estar. Clara chegou ao escritório de Ricardo naquela mesma tarde, suas mãos tremendo ao segurar uma pasta antiga e amarelada. Seus olhos revelavam o peso de um segredo carregado por 15 anos. Sofia, com seu instinto jornalístico aguçado, percebeu imediatamente que aquele encontro mudaria o rumo de toda a história. Guardei isso todos esses anos, Clara começou, abrindo a pasta com cuidado. São os registros completos daquela noite, incluindo anotações que ninguém mais viu. Ricardo sentou-se pesadamente em sua cadeira, enquanto Helena e Dr. Alberto se aproximavam. Maíra, que acabara de colocar Marina para dormir, juntou-se ao grupo silenciosamente. Beatriz tinha um histórico familiar de problemas cardíacos. Clara continuou, sua voz ganhando firmeza. Mas havia algo mais. No dia do parto, antes de você chegar ao plantão, Ricardo, ela me confidenciou que vinha sentindo sintomas há semanas, mas escondeu de todos, inclusive de você. Sofia pegou seu caderno, começando a fazer anotações frenéticas. Helena levou as mãos ao rosto, recordações dolorosas de sua filha voltando à tona. Ela tinha medo, Clara explicou, lágrimas nos olhos. Medo de que adiassem o parto, medo de não poder ter seu bebê. Então, quando as contrações começaram, ela minimizou os sintomas, disse que estava tudo bem. Ricardo folheava os documentos com mãos trêmulas. Entre as páginas, encontrou uma carta escrita pela própria Beatriz, datada do dia anterior ao parto. Se algo acontecer comigo, ele leu em voz alta, quero que saibam que foi minha escolha. Dr. Mendes sempre foi cuidadoso, sempre insistiu nos exames, mas eu escolhi não ouvir. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som distante do choro de Marina. Maíra foi rapidamente acalmar a bebê, retornando momentos depois com a pequena nos braços. Tem mais, Clara continuou, retirando um envelope selado da pasta. Beatriz deixou isso para você, Ricardo. Pediu que eu entregasse caso algo acontecesse. Mas quando você desapareceu, quando tudo desmoronou, eu não tive coragem. Com mãos trêmulas, Ricardo abriu o envelope. A caligrafia delicada de Beatriz preenchida à página. Querido Ricardo, se você está lendo isto, significa que minhas escolhas tiveram consequências que não posso mais enfrentar. Quero que saiba que você foi mais que meu médico, foi meu anjo da guarda que tentou me proteger até mesmo de mim mesma. Não carregue culpa por minhas decisões. Use seu dom para continuar salvando vidas,
para fazer a diferença que você sempre sonhou fazer. Com carinho, Beatriz. Helena soluçava silenciosamente, apoiada por Sofia. Dr. Alberto colocou uma mão no ombro de Ricardo, que permanecia em choque relendo a carta repetidamente. Por que decidiu revelar isso agora? Sofia perguntou gentilmente a Clara. Porque vi na sua matéria o que Ricardo está fazendo. O centro de acolhimento, a forma como salvou Maíra e Marina. Ele merece saber a verdade. Merece se libertar dessa culpa que carregou injustamente por tanto tempo. Maíra se aproximou de Ricardo. Marina adormecida em seus braços. Talvez seja por isso que nossos caminhos se cruzaram. Para que você pudesse finalmente encontrar paz. E para que o legado de Beatriz pudesse continuar através do centro de acolhimento. Helena completou, enxugando as lágrimas. Ricardo levantou-se, caminhando até a janela. A obra do centro de acolhimento era visível ao longe, os guindastes recortados contra o céu do entardecer. Durante 15 anos, ele falou finalmente. Acordei todas as manhãs me perguntando o que poderia ter feito diferente. Agora entendo que a questão não era o que eu fiz naquela noite, mas o que farei daqui para frente. Sofia fechou seu caderno, uma nova perspectiva se formando em sua mente. Esta não é mais apenas uma história sobre redenção, é sobre como a verdade, não importa quanto tempo leve, tem o poder de curar. Clara se levantou, preparando-se para sair. Há mais uma coisa que vocês precisam saber. No abrigo, existem documentos que comprovam que o mesmo grupo que desviava recursos também pressionava as mulheres a esconderem problemas de saúde, para evitar gastos com exames e procedimentos especializados. O grupo trocou olhares alarmados. A história estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando uma nova fase. A revelação de Clara sobre as práticas do abrigo Santa Clara provocou uma reação em cadeia. Sofia passou a noite inteira na redação, trabalhando em uma nova série de reportagens. O Ministério Público, que já investigava o caso, intensificou suas ações após as novas evidências. Na manhã seguinte, Ricardo reuniu sua equipe de advogados. Não era mais apenas sobre construir um novo centro de acolhimento. Era sobre desmantelar um sistema que colocava em risco a vida de mulheres vulneráveis. Precisamos agir rápido, ele instruiu. Quero todos os documentos, todas as evidências que pudermos reunir sobre as práticas do abrigo. E quero proteção legal para todas as mulheres que decidirem testemunhar. Helena, usando seus contatos na assistência social, começou a localizar outras ex-residentes do abrigo. Cada nova história confirmava o padrão de negligência e manipulação. Maíra, ainda protegida no flat, tornou-se um ponto de apoio para essas mulheres, ouvindo suas histórias e oferecendo conforto. É incrível como elas confiam em você, Sofia comentou observando. Maíra consolara uma jovem gestante que acabara de deixar o abrigo. Elas precisam saber que não estão sozinhas, Maíra respondeu, ajustando Marina em seu colo. Que existe esperança, que podem recomeçar. Dr. Alberto chegou com notícias animadoras do Conselho Regional de Medicina. A denúncia sobre o exercício ilegal da medicina foi arquivada. Mais que isso, querem seu retorno oficial à profissão, Ricardo. Estão oferecendo um processo simplificado de revalidação. Ricardo, que examinava as plantas do centro de acolhimento com um grupo de arquitetos, ergueu os olhos, surpreso. Depois de tanto tempo? Sua história inspirou muita gente, Dr. Alberto sorriu. Alguns dos melhores especialistas em obstetrícia do país se ofereceram para supervisionar sua atualização. A obra do centro avançava rapidamente. O que antes era apenas um terreno vazio, transformava-se em um complexo moderno e acolhedor. Helena supervisionava pessoalmente cada detalhe, garantindo que o espaço refletisse não apenas funcionalidade, mas também acolhimento e dignidade. Beatriz teria adorado isso, ela comentou, mostrando a Sofia o projeto da área de convivência. Ela sempre dizia que hospitais precisavam ter mais vida, mais cor. No final daquela tarde, uma reunião inesperada mudou novamente o rumo dos acontecimentos.
Uma das conselheiras do abrigo, não aguentando mais o peso na consciência, procurou Sofia com uma revelação bombástica. Não são só os recursos que eles desviam, ela explicou trêmula. Existe um esquema muito maior. Algumas das mulheres que passaram pelo abrigo, seus bebês foram encaminhados para adoção sem consentimento adequado. A notícia atingiu o grupo como um raio. Ricardo imediatamente convocou uma reunião de emergência em seu apartamento. Sofia, Helena, Dr. Alberto, Maíra e agora Clara formavam uma espécie de conselho informal, cada um contribuindo com sua experiência e perspectiva. Isso explica por que algumas mulheres simplesmente desapareciam do abrigo, Maíra comentou, recordando seus dias lá. Diziam que tinham sido transferidas, mas nunca mais tínhamos notícias. Precisamos agir com muito cuidado, Sofia alertou. As pessoas envolvidas são poderosas, têm conexões políticas. Se formos expor isso, precisamos ter certeza de que podemos proteger as vítimas. Ricardo observava o grupo discutindo estratégias, sentindo uma mistura de orgulho e determinação. O universo havia conspirado de forma misteriosa para reunir todas aquelas pessoas, cada uma com suas dores e esperanças, transformando uma tragédia pessoal em uma missão coletiva de mudança. Sabem o que Beatriz escreveu em sua última carta? Ele compartilhou, sua voz suave mas firme. Use seu dom para continuar salvando vidas. Acho que finalmente entendo o que ela queria dizer. Não é apenas sobre partos e procedimentos médicos, é sobre salvar pessoas de sistemas que as oprimem, de situações que as tornam vulneráveis. Helena enxugou uma lágrima discreta. E é exatamente isso que estamos fazendo, não é? Transformando dor em propósito, medo em esperança. Marina, que brincava no tapete sob o olhar atento de todos, soltou uma gargalhada cristalina, como se concordasse. Era um lembrete precioso de por que estavam lutando, do que estava realmente em jogo. A denúncia sobre o esquema de adoções irregulares caiu como uma bomba na mídia. A matéria de Sofia, publicada após semanas de investigação minuciosa, provocou uma comoção nacional. O Portal Verdade dedicou uma edição especial ao caso, com depoimentos anônimos de mães que haviam perdido seus bebês no abrigo Santa Clara. As ligações não param, Pedro informou a Sofia, enquanto ela organizava uma montanha de documentos em sua mesa. Mais mulheres estão vindo à frente, algumas de outros estados. Parece que o esquema é muito maior do que imaginávamos. No centro da cidade, o escritório de advocacia contratado por Ricardo trabalhava em ritmo frenético. Dezenas de processos estavam sendo preparados, cada um documentando minuciosamente as irregularidades do abrigo. Encontramos um padrão, explicou doutora Márcia, a advogada responsável pelo caso. Eles miravam especificamente mulheres em situação de extrema vulnerabilidade, sem família ou suporte social. Manipulavam documentos, forjavam assinaturas. Helena, que participava da reunião, sentiu seu coração apertar. Quantos bebês? Até agora identificamos 47 casos confirmados nos últimos 3 anos, mas suspeitamos que o número real seja muito maior. Maíra, que acompanhava tudo de perto enquanto amamentava Marina, não conseguia conter as lágrimas. Poderia ter sido eu. Poderia ter perdido minha filha. Ricardo colocou uma mão reconfortante em seu ombro, mas não perdeu, e agora estamos lutando para que nenhuma outra mãe passe por isso. O canteiro de obras do Centro de Acolhimento, Beatriz Santos, havia se transformado em um símbolo de esperança. Todos os dias pessoas apareciam oferecendo ajuda, médicos voluntários, psicólogos, assistentes sociais. A comunidade se mobilizava de forma surpreendente. Dr. Alberto coordenava a formação da equipe médica, enquanto supervisionava o processo de revalidação do diploma de Ricardo. Sabe o que é mais impressionante? Comentou durante uma pausa. Como tudo isso começou com um encontro aparentemente casual em um restaurante. Clara, que agora integrava oficialmente a equipe do centro, organizava os protocolos de atendimento baseada em sua vasta experiência. Cada detalhe importa, explicava aos voluntários, desde como recebemos essas mulheres até como documentamos suas histórias.
Uma tarde, enquanto Ricardo revisava prontuários antigos, como parte de sua atualização profissional, recebeu uma visita inesperada. Era um casal de meia-idade, claramente nervoso. Dr. Mendes? O homem começou hesitante. Nossa filha? Ela esteve no abrigo Santa Clara há 2 anos. Nos disseram que ela havia desistido do bebê, que tinha assinado os papéis de adoção. Mas depois de ler as reportagens, Sofia, que estava presente, imediatamente pegou seu gravador. Mais uma história vinha à tona, mais uma família destruída, pelo esquema que agora eles lutavam para desmantelar. Helena assumiu o papel de acolher o casal, sua experiência como conselheira tutelar provando-se invaluável. Vamos ajudá-los a encontrar sua filha, prometeu, sua voz transmitindo uma certeza que vinha da alma. No final daquele dia, o grupo se reuniu no apartamento de Ricardo, como havia se tornado costume. Marina brincava com um mobile colorido, suas risadas trazendo leveza a um momento de reflexão profunda. Às vezes me pergunto, Maíra comentou, observando sua filha, como tanta maldade pode existir no mundo? Como pessoas podem fazer isso com mães e bebês? É por isso que precisamos continuar, Ricardo respondeu, seu olhar fixo no horizonte através da janela. Cada história que descobrimos, cada família que ajudamos a reunir, é uma vitória. Contra esse sistema. Sofia, que digitava furiosamente em seu laptop, ergueu os olhos. Acabei de receber uma informação importante. Uma ex-funcionária do cartório quer falar. Diz que tem provas de como as documentações eram falsificadas. Ui. Grupo trocou olhares determinados. A cada dia, mais peças do quebra-cabeça se encaixavam, revelando a extensão da rede de corrupção e crueldade que haviam começado a desmantelar. Sabem o que é incrível? Dr. Alberto refletiu, quebrando um momento de silêncio. Como o universo trabalha de formas misteriosas. A dor que Ricardo carregou por 15 anos, a busca de Sofia por justiça, a fuga corajosa de Maíra, tudo isso convergiu para este momento. Helena sorriu, pegando Marina no colo. E esta pequena aqui, que chegou ao mundo de forma tão dramática, é a prova viva de que sempre há esperança. Sempre há um novo começo possível. As semanas seguintes foram de intenso trabalho e descobertas impactantes. A ex-funcionária do cartório, Dona Cecília, trouxe consigo uma pasta repleta de cópias de documentos que comprovavam o esquema de falsificação. Cada página revelava uma nova história de dor e separação. Não aguentava mais carregar esse peso, ela explicou a Sofia durante uma longa entrevista. Toda vez que via uma mãe desesperada procurando informações sobre seu bebê, sentia como se fosse cúmplice de um crime terrível. O depoimento de Cecília abriu portas que antes pareciam seladas. Com suas informações, a equipe jurídica conseguiu mapear o destino de dezenas de bebês. O trabalho de reunir famílias separadas havia começado. É um processo delicado, explicou doutora Márcia durante uma reunião no escritório de Ricardo. Algumas dessas crianças já estão com famílias adotivas há anos. Precisamos pensar no impacto emocional para todos os envolvidos. Helena, com sua experiência, assumiu a coordenação do suporte psicológico tanto para as mães biológicas quanto para as famílias adotivas. O importante é não criar mais trauma, enfatizava em suas reuniões com a equipe. Cada caso precisa ser tratado com extrema sensibilidade. Maíra surpreendeu a todos ao se voluntariar para ajudar no acolhimento das mães que chegavam buscando informações. Com Marina sempre por perto, ela se tornou um símbolo vivo de esperança para aquelas mulheres. Quando elas me veem com Marina, quando conto nossa história, algo muda em seus olhos, ela comentou com Ricardo. É como se percebessem que não estão sozinhas, que existe uma chance de recomeço. O centro de acolhimento Beatriz Santos estava quase pronto. As paredes em tons suaves, os jardins planejados para transmitir tranquilidade, cada detalhe havia sido pensado para criar um ambiente de cura e renovação. Beatriz sempre dizia que hospitais precisavam ter mais vida, Helena comentou durante uma visita à obra. Ela ficaria orgulhosa de ver como seu sonho se transformou em algo ainda maior. Ricardo, que dedicava suas manhãs ao programa,
de revalidação e as tardes ao centro, sentia-se cada vez mais próximo de sua verdadeira vocação. O medo que o paralisara por 15 anos dava lugar a uma determinação serena. É diferente agora, explicou a doutora Alberto durante uma pausa entre aulas. Antes eu tinha medo de não ser bom o suficiente, de falhar novamente. Hoje entendo que nossa maior força vem justamente de reconhecer nossa humanidade, nossas limitações. Sofia continuava sua série de reportagens, agora focando nas histórias de reunião familiar. Seu trabalho havia se transformado em uma missão pessoal de dar voz àqueles que por tanto tempo foram silenciados. Uma tarde, enquanto o grupo se reunia para revisar os avanços da semana, Clara trouxe uma notícia emocionante. A primeira família havia sido reunida. Uma mãe que perdera contato com sua filha há 3 anos, finalmente pôde abraçá-la novamente. Foi um momento mágico. Clara descreveu emocionada. A família adotiva, quando soube da história verdadeira, decidiu manter contato, permitir que a menina conhecesse suas origens. Maíra, embalando Marina, que dormia tranquila, sentiu lágrimas de alegria escorrerem por seu rosto. Cada bebê que ajudamos a reencontrar sua mãe é uma vitória não apenas contra o sistema que nos oprimiu, mas também para nossa própria cura. Ricardo observava a cena com um misto de gratidão e determinação. Em seu escritório, a carta de Beatriz ocupava um lugar de honra, emoldurada ao lado da primeira foto de Marina, tirada naquele dia caótico no restaurante. É incrível como a vida dá voltas, Helena refletiu, seguindo seu olhar. Como uma história que começou com tanta dor pode se transformar em fonte de tanta esperança. Sofia fechou seu notebook, um sorriso satisfeito em seu rosto. Sabem o que mais me impressiona? Como cada pessoa aqui, com sua própria história, de dor e superação, encontrou um caminho para transformar essa experiência em algo maior que si mesma. A manhã começou agitada na redação do Portal Verdade. Sofia havia recebido um envelope anônimo contendo documentos que ligavam figuras importantes da política local ao esquema do Abrigo Santa Clara. Entre as evidências, comprovantes de transferências bancárias e e-mails comprometedores revelavam uma rede de corrupção muito maior do que imaginavam. Isso é dinamite pura, Pedro comentou examinando os documentos. Tem certeza que quer publicar? Essas pessoas têm muito poder. É exatamente por isso que precisamos publicar, Sofia respondeu, determinada. Já mantiveram seus segredos por tempo demais. No Centro de Acolhimento Beatriz Santos, agora, em fase final de acabamento, Ricardo conduzia uma reunião com a equipe médica. O processo de revalidação de seu diploma estava quase concluído e ele já se preparava para assumir a direção clínica do local. Dr. Mendes. E uma enfermeira interrompeu a reunião aflita. Tem uma moça na recepção, ela fugiu do abrigo esta manhã, está grávida e muito assustada. Ricardo e Dr. Alberto correram para a recepção, onde encontraram uma jovem trêmula, não muito mais velha que Maíra. Seus olhos arregalados de medo lembravam tanto aquela tarde no restaurante. Meu nome é Ana, ela sussurrou, protetora com a barriga de 6 meses. Vi as reportagens, soube o que faziam com os bebês. Não podia deixar que levassem o meu. Helena, que estava no centro organizando as doações, imediatamente assumiu o papel de acolhimento. Você está segura agora, querida. Ninguém vai separar você do seu bebê. Maíra, que agora trabalhava oficialmente como conselheira de apoio às gestantes, aproximou-se com Marina no colo. Eu também fugi de lá, Ana. Sei exatamente como você está se sentindo. A chegada de Ana provocou uma reação imediata dos responsáveis pelo abrigo. No fim daquela tarde, Ricardo recebeu uma ligação ameaçadora. O senhor não sabe com quem está mexendo, Dr. Mendes. A voz no telefone era fria, calculista. Sugiro que devolva a garota e esqueça essa história. Seria uma pena se algo acontecesse. Com seu belo projeto. Ricardo manteve a calma. Anos de negociações difíceis o haviam preparado para momentos como este. Estou gravando esta ligação, respondeu serenamente, e tenho certeza que a polícia e a imprensa teriam muito interesse em ouvi-la.
Sofia, que acompanhava a situação, imediatamente acionou seus contatos no Ministério Público. A ameaça, explícita, era a prova que faltava para acelerar as investigações. Eles estão desesperados, observou Clara, que ajudava a organizar a documentação de Ana. Sabem que estão perdendo o controle. Dr. Alberto, com sua experiência de décadas na medicina, balançou a cabeça preocupado. Pessoas desesperadas cometem erros. Precisamos redobrar a segurança. A noite caiu sobre a cidade, trazendo consigo uma tensão palpável. No apartamento de Ricardo, o grupo se reuniu para discutir os próximos passos. Marina dormia no berço improvisado no escritório, alheia à gravidade da situação. A matéria está pronta, Sofia anunciou mostrando seu laptop. Com os novos documentos e o depoimento de Ana, não há como negar o envolvimento das autoridades. E quanto à segurança dela? Maíra perguntou, preocupada com a nova amiga. Já providenciei, Ricardo respondeu. Contratei seguranças particulares para o centro e para todos os envolvidos no caso. Ninguém está sozinho nesta luta. Helena, que observava a cidade pela janela, virou-se para o grupo com um olhar determinado. Sabem o que Beatriz sempre dizia? O medo só tem poder sobre nós quando deixamos de agir. E não é exatamente isso que estamos fazendo? Dr. Alberto sorriu, transformando medo em ação, silêncio em voz. O grupo trabalhou até tarde da noite, preparando-se para o que viria. Cada um sabia que o dia seguinte marcaria um ponto sem volta. A publicação da matéria de Sofia, combinada com a denúncia formal ao Ministério Público, iniciaria uma cascata de eventos que mudaria para sempre o sistema que haviam começado a desmantelar. É engraçado, Maíra comentou, observando Marina dormir. Como tudo começou com um encontro casual em um dia de chuva. Nada é casual, Ricardo respondeu, seu olhar perdido nas luzes da cidade. Cada pessoa nesta sala tinha uma ferida para curar, uma missão para cumprir. O universo apenas nos reuniu no momento certo. A matéria de Sofia explodiu nas redes sociais às 6 da manhã. Rede de corrupção e tráfico de influência. A verdade por trás das adoções irregulares ocupava a primeira página do portal Verdade, acompanhada de uma extensa documentação que não deixava dúvidas sobre o envolvimento de autoridades no esquema. O impacto foi imediato. Antes mesmo do sol nascer completamente, viaturas policiais cercavam o abrigo Santa Clara. Mandados de busca e apreensão eram cumpridos em diversos endereços da cidade. O castelo de cartas começava a desmoronar. No centro de acolhimento, Beatriz Santos, a equipe se preparava para um dia histórico. Era a data da inauguração oficial, coincidentemente marcada para o mesmo dia da publicação da matéria. Não poderíamos ter escolhido um momento mais simbólico, Helena comentou, ajustando a faixa de inauguração. Enquanto um sistema de opressão cai, nasce uma nova esperança. Ricardo, vestindo seu jaleco branco pela primeira vez em 15 anos, sentia uma mistura de emoções ao observar o movimento de pessoas chegando. Médicos, enfermeiros, assistentes, sociais, todos voluntários, todos comprometidos com a mesma causa. Como está se sentindo? Dr. Alberto perguntou, notando sua expressão contemplativa. Em paz, Ricardo respondeu simplesmente. Finalmente, em paz. Maíra chegou com Marina, ambas vestidas de forma especial para a ocasião. A pequena, agora com alguns meses, sorria. Para todos, encantando os presentes com sua alegria contagiante. Olha só quem está aqui, Clara exclamou, aproximando-se com Ana, que parecia mais forte e confiante após semanas de cuidado e apoio. A cerimônia de inauguração foi simples, mas significativa. No púlpito improvisado, Ricardo observou a plateia repleta de rostos familiares e novos aliados. Sofia, com seu gravador sempre a postos, capturava cada momento. Helena, ao lado dos pais de Beatriz, segurava um retrato da filha, cujo sorriso parecia mais luminoso que nunca. Este centro nasce de uma história de dor. Ricardo começou seu discurso, mas se transforma em um farol de esperança. Cada pessoa aqui presente faz parte desta transformação. Cada um de vocês é um tijolo nesta construção de dignidade
e amor. As palavras foram interrompidas por um burburinho na entrada. Um grupo de mulheres chegava, todas ex-residentes, do abrigo, algumas com seus bebês, outras ainda grávidas. Tinham visto a notícia e vieram oferecer seus depoimentos, buscar ajuda, fazer parte da mudança. Vejam, Sofia sussurrou emocionada, como uma verdade revelada pode libertar tantas pessoas. Helena rapidamente organizou a equipe para acolher as recém-chegadas. Maíra, com sua experiência pessoal, tornava-se naturalmente uma ponte de conexão e compreensão. No meio da tarde, enquanto o centro pulsava com sua primeira leva de atendimentos, Ricardo recebeu uma ligação do Conselho Regional de Medicina. Sua licença havia sido oficialmente revalidada. Dr. Ricardo Mendes estava de volta à ativa, não mais carregando o peso da culpa, mas a responsabilidade do cuidado. Sabe o que é mais bonito nisso tudo? Dr. Alberto comentou, observando o movimento no centro. Como cada pessoa aqui encontrou sua própria cura, ajudando outros a se curarem. Sofia, que terminava de atualizar sua matéria com os últimos acontecimentos, sorriu. É como se cada história individual fosse um capítulo de um livro maior, uma narrativa de redenção coletiva. No jardim do centro, especialmente projetado para ser um espaço de paz e reflexão, Helena reuniu o grupo principal ao final do dia. Marina brincava, como um mobile, colorido, seus risos ecoando como música de fundo. Beatriz sempre dizia que sonhos não apenas se transformam, ela compartilhou, olhando para o retrato da filha. Acho que finalmente entendo o que ela queria dizer. Ricardo observou o grupo que o destino havia reunido de forma tão improvável. Sofia, a jornalista que buscava justiça, Maíra, a jovem mãe que encontrou sua força, Helena, que transformou a dor em propósito, Dr. Alberto, o mentor que nunca desistiu, Clara, que teve a coragem de revelar a verdade, e Marina, o pequeno milagre que catalisou toda essa transformação. Não, é o fim da história, ele disse suavemente. É apenas o começo de muitas outras. 6 meses se passaram desde a inauguração do Centro de Acolhimento Beatriz Santos. A primavera chegava à cidade, trazendo consigo não apenas flores, mas também os frutos do trabalho árduo de toda a equipe. O centro havia se tornado um modelo de atendimento humanizado, recebendo visitas de profissionais de saúde de todo o país, interessados em replicar a iniciativa. Naquela manhã especial, Ricardo chegou mais cedo que o habitual. Parou diante do grande mural na recepção, onde fotos contavam a história do lugar. No centro, a imagem de Beatriz sorria, cercada por retratos de bebês nascidos ali, mães sorridentes, famílias reunidas. Entre elas, uma foto do dia no restaurante quando tudo começou. Ainda me emociono olhando esse mural. A voz de Maíra o surpreendeu. Ela se aproximou com Marina, agora uma bebê esperta e sorridente de quase 1 ano. Cada foto conta uma história. De superação, Ricardo respondeu observando Marina brincar com seu jaleco. É pensar que você foi nossa primeira história. O centro fervilhava de atividade. Na ala de atendimento pré-natal, Dr. Alberto orientava um grupo de residentes. O programa de residência em obstetrícia, recém-aprovado, atraía jovens, médicos de todo o país. A medicina não é apenas sobre procedimentos, ele explicava aos estudantes. É sobre escuta, cuidado, presença. Na sala de grupos, Helena conduzia uma roda de conversa com gestantes. Entre elas estava Ana. Agora, nos últimos dias de gravidez, sua transformação visível não apenas no corpo, mas principalmente no olhar confiante e sereno. Quando cheguei aqui, ela compartilhava com o grupo, estava apavorada, sem esperança. Hoje sei que meu bebê nascerá em um ambiente de amor e respeito. Sofia, que continuava acompanhando de perto o desenvolvimento do centro, trabalhava em seu novo livro. Do medo à esperança, a revolução do cuidado materno, prometia contar não apenas a história do centro, mas de todas as vidas transformadas por ele. Sabe o que mais me impressiona? Ela comentou com Clara durante um café. Como cada pessoa que chega aqui acaba se tornando parte de algo maior. É como uma corrente de amor que não para de crescer.
No jardim terapêutico, Maíra orientava um grupo de jovens mães sobre técnicas de relaxamento e amamentação. Sua história pessoal de superação a tornara uma conselheira natural, especialmente para as mulheres que, como ela, haviam fugido de situações de vulnerabilidade. Cada uma de vocês carrega uma força que talvez ainda não conheça, ela dizia, enquanto Marina brincava com outras crianças no tapete. Às vezes precisamos apenas de uma mão estendida para descobrir essa força. À tarde, uma reunião especial aconteceu no auditório. Representantes do Ministério da Saúde vieram conhecer o trabalho do centro, interessados em transformá-lo em política pública. O que vocês construíram aqui, a secretária de Saúde comentou, é mais que um centro médico. É um modelo de como o cuidado em saúde pode transformar realidades. Ricardo, ao apresentar os resultados dos primeiros meses, sentia-se completamente em paz com sua vocação reencontrada. Os números eram impressionantes. 0 complicações, graves, índices de parto humanizado muito acima da média nacional e, mais importante, dezenas de histórias de vidas transformadas. Nosso diferencial, ele explicou à plateia, não está apenas na estrutura ou nos protocolos. Está na história que cada pessoa aqui carrega, na experiência pessoal que nos faz entender profundamente a importância do cuidado humanizado. Helena, que assistia à apresentação, não conseguia conter as lágrimas de emoção. Ao seu lado, os pais de Beatriz seguravam-se pelas mãos, seus rostos refletindo uma mistura de saudade e realização. Nossa filha sempre dizia que o amor tem o poder de transformar a dor em propósito. A mãe de Beatriz comentou suavemente. Olhando para tudo isso, entendo finalmente o que ela queria dizer. No final daquele dia, enquanto o sol se punha pintando o céu de tons rosados, o grupo se reuniu no jardim para um momento de celebração íntima. Marina, que começava a dar seus primeiros passos, caminhava desajeitada entre os adultos, arrancando os sorrisos de todos. É incrível pensar, Dr. Alberto refletiu, como uma história que começou com tanta dor pôde gerar tanto amor. Sofia, que fazia anotações em seu caderno, ergueu os olhos com um sorriso. Talvez seja esse o verdadeiro milagre. A capacidade do amor de transformar histórias, de curar feridas, de criar novos começos. O primeiro aniversário de Marina coincidiu com uma manhã especialmente significativa no Centro de Acolhimento Beatriz Santos. A pequena, vestida com um delicado vestido azul, era o centro das atenções na festa organizada pela equipe. Seu sorriso iluminado e seus passinhos ainda inseguros simbolizavam perfeitamente a jornada de transformação que todos haviam percorrido. 1 ano, Maíra sussurrou, observando sua filha brincar com outras crianças. Parece que foi ontem que entrei desesperada naquele restaurante. Ricardo, que organizava os últimos detalhes da celebração dupla, o aniversário de Marina e 1 ano do centro, sorriu ao ouvir o comentário. E olha quanto amor nasceu daquele momento de desespero. O centro havia se transformado em uma referência nacional em atendimento humanizado. As paredes, antes vazias, agora exibiam uma galeria de histórias de sucesso, fotografias de bebês nascidos ali, depoimentos emocionados de mães, recortes de jornais contando histórias de superação, cada imagem um testamento do poder da compaixão e do cuidado. Sofia, que acabara de retornar de uma série de palestras sobre seu livro, agora best-seller, reunia-se com sua equipe para um novo projeto, um documentário sobre a transformação do sistema de acolhimento materno no país. Não é apenas sobre o centro, ela explicava enquanto ajustava sua câmera. É sobre como uma história pessoal de dor pode desencadear uma revolução de amor. Helena, que coordenava agora uma rede nacional de centros de acolhimento inspirados no modelo criado ali, sorria ao ver o pátio cheio de vida. Grávidas participavam de aulas de yoga, crianças brincavam no parquinho terapêutico, famílias inteiras encontravam ali um espaço de cura e renovação. Beatriz estaria tão orgulhosa, ela comentou, ajeitando o retrato da filha que ocupava um lugar de honra na recepção. Seu sonho cresceu além de qualquer expectativa. Dr. Alberto,
agora coordenador do programa de residência médica do centro, observava seus alunos com orgulho paternal. Cada novo médico formado aqui carrega não apenas conhecimento técnico, mas principalmente a compreensão do poder transformador do cuidado humanizado. A festa de Marina reuniu todos que haviam feito parte daquela jornada incrível. Ana, com seu bebê de 3 meses no colo, compartilhava experiências com outras mães. Clara, que continuava dedicada ao centro, coordenava uma equipe crescente de enfermeiros especializado em atendimento materno-infantil. No momento do parabéns, Ricardo pediu a palavra. Seu discurso emocionado captou a essência do que todos sentiam. Há 1 ano, neste mesmo lugar, inauguramos mais que um centro médico. Inauguramos um espaço onde dor se transforma em esperança, onde medo se transforma em força, onde histórias tristes ganham novos finais felizes. Marina, nossa pequena guerreira, representa todas as vidas que foram e continuarão sendo transformadas aqui. Seu primeiro ano de vida é também o primeiro ano de uma nova era no cuidado materno em nosso país. Maíra, com lágrimas nos olhos, completou. E cada nova mãe que chega aqui encontra não apenas cuidado médico, mas uma família, um lugar onde pode ser verdadeiramente acolhida e compreendida. Sofia, que registrava tudo, percebeu que estava diante do final perfeito para seu documentário. Às vezes, ela refletiu, as histórias mais poderosas são aquelas que nos mostram como o amor pode florescer mesmo nos lugares mais improváveis. Final da festa. Enquanto o sol se punha no horizonte, o grupo se reuniu para uma foto especial. Marina, no colo de Maíra, sorria ao lado de Ricardo. Helena, Dr. Alberto, Clara, Sofia e todos os outros que haviam feito parte daquela jornada incrível se posicionaram em volta. No fundo, o retrato de Beatriz parecia sorrir, abençoando aquele momento. Sabem, Ricardo comentou olhando para o grupo, dizem que não existem coincidências, apenas encontros predestinados. Cada pessoa aqui tinha uma ferida para curar, uma missão para cumprir. O universo apenas nos reuniu no momento certo. E olha só o que construímos juntos, Sofia completou, baixando sua câmera. Uma história que continuará inspirando e transformando vidas por gerações. Marina, como se entendesse a importância do momento, soltou uma de suas risadas contagiantes, enchendo o ambiente de alegria. Era o som mais puro da esperança, do amor, da vida seguindo seu curso natural de cura e renovação. E assim, sob o ai, o céu alaranjado daquele entardecer especial, o centro de acolhimento, Beatriz Santos continuava sua missão de transformar histórias de dor em narrativas de amor e superação, provando que, quando o cuidado é oferecido com verdadeira compaixão, não há limite para o poder transformador do amor.